Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 14 de outubro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 12, versículos do 1 ao 7, que diz assim: Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo faz uma exortação aos seus discípulos: tomai cuidado. Tomai cuidado com o quê? Com o fermento dos fariseus. E qual era o fermento dos fariseus? A hipocrisia. Eles eram pessoas fingidas. Ou seja, eles não eram pessoas verdadeiras. Não eram pessoas verdadeiras. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus. E isso nos faz pensar logo de cara, fazer uma reflexão. Em que nós somos fingidos? Em que nós não estamos sendo verdadeiros? Nós sempre sofreremos essa tentação de não sermos sinceros, de não sermos verdadeiros. A tentação de muitas vezes querermos enganar. Enganar a nós mesmos e enganar os outros. E enganar os outros. Então, Jesus diz: tomai cuidado. Como se Jesus dissesse, em outras palavras, não se corrompam. Tomem cuidado para não se corromperem. E essa palavra do Senhor hoje é dirigida a mim e a você. Hoje o Senhor está nos dizendo: cuidado para não se corromper. Ou seja, permanece firme na palavra. Permanece firme no que eu ensinei. Permanece firme na vontade de Deus, sem se desviar. Mesmo que isso te cause perseguição. Mesmo que isso gere no mundo, na sociedade, ódio. E Jesus, ele vai dizer, né? Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Jesus, ele encoraja os discípulos a anunciar a verdade de Deus, a proclamar a palavra de Deus. Aquilo que se escuta ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Proclamai sobre os telhados. Sem medo. Sem medo de ser feliz. E Jesus vai dizer assim: meus amigos, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Meu povo, nós tememos tantas coisas. Tememos a morte, inclusive. Temos medo de morrer. Mas nós não temos medo de ir para o inferno. Nós não temos medo de ofender a Deus. Nós não temos medo de sermos infiéis.
Nós não temos medo de perder o céu. Isso é grave. Isso é grave. Nós não temos medo de perder o céu. E se um cristão não tem medo de perder o céu, como é a sua vida na terra? O que se busca viver aqui nesta terra? O Senhor conhece todas as coisas. Ele, inclusive, diz: até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, ou seja, daqueles que fazem o mal, daqueles que tiram a vida. Aqui eu lembro das palavras de São Paulo na carta aos Romanos: nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a morte. Porque aquele que morre em Cristo ressuscita com Cristo para a vida eterna. A morte é uma passagem para junto de Deus. Peçamos ao Senhor a firmeza da fé, a honestidade, a sinceridade, a verdade. Que testemunhemos e que sejamos testemunhas da verdade de Deus. Que sejamos proclamadores da palavra de Deus, sem medo algum. Por mais que isso nos custe a vida. Mas estaremos sempre com Deus, unidos a Ele. E a morte não tem poder de nos separar de Deus, mas sim o pecado. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.